por tudo, e também queremos dizer Betuabo, Iabe, no nosso grupo, para todos nós que estamos aqui nesse momento, com os olhos abertos, ouvidos abertos, Pai, preparados para ouvir o Papá Zambi tem para nos abençoar nessa tarde. Papá, foi você que preparou esse dia para nós, foi o Papá que preparou todas as informações para nós obtermos, para que possamos não só mastigar e nos alimentar, mas também para ajudar aqueles que necessitam acordar como nós estamos acordados, Pai. Queremos te agradecer, Papá. Antes de tudo, queremos te agradecer, queremos louvar o teu nome por tudo que nós estamos a aprender e para poder passar aos nossos irmãos, e que o nosso Tata Zambi dê sabedoria ao nosso irmão Panzo, quando ele passar-nos as informações, que venha do teu Espírito Santo, Tata, em nome de Saia Congo, Ingueta. Obrigado, nossa irmã Cristina. Ontem, meus irmãos, falamos de muita coisa, né? Ontem falamos de muita coisa, que até depois os irmãos ficaram cansados no final. Falamos de muita coisa. Hoje vamos dar continuação, né? Eu até queria, era já pular do tema, meus irmãos. Eu queria já avançar já para outras coisas, mas a necessidade nós vamos mandarmos devagar, para nós perceber. E ontem falamos sobre aqui o caso, né, sobre o Reino do Congo, como é que o Reino do Congo se formou. Nós vimos que o Reino do Congo se formou através da união conjugal, né, através dessa palavra mpang, e de outra palavra que nós vimos em Choco, o pang, que é a mesma palavra que via dizendo união, né, formar, construir. Então, o Reino do Congo, muitos pensam que o Reino do Congo é simplesmente Umbanza Congo, Uige, Cabinda e o Congo. Não. O Reino do Congo não é só esses reinos, não. O Reino do Congo é a união, né, que nós vimos ontem, é a união de todos os povos que faziam parte, né, das 12 tribos. Das 12 tribos, que depois foram se unindo no matrimônio. Mas o Reino do Congo, ele já existiu antes das 12 tribos de Jacó, ou de Acabe, não importa o nome. Antes disso, o Reino do Congo já estava formado, porque o Reino do Congo se forma na união entre o povo do sul, o povo do leste com o povo do norte, devido do matrimônio. Eles casavam os filhos para poder fortificar o laço. Depois deles todos estarem casados, começaram a se chamar irmãos, que essa palavra aqui, mpang. Essa palavra mpang significa irmão ou parente próximo, né? Mpang, depois também outros querem dizer amigo. Então, ali surgiu a palavra irmão, que hoje encontramos, né? As pessoas que chamam irmão são simplesmente as pessoas da religião, do cristianismo, das igrejas, que chamam já irmão fulano. Irmã fulana, não, mas as pessoas não sabem de onde é que surgiu esse nome, por que as pessoas passaram a chamar irmãos. Por quê? Quando todos eles se juntaram no matrimônio, começaram a nascer filhos e filhas. Então, automaticamente, eles começaram a tornar-se irmãos no laço de sangue e também quanto no laço da irmandade. Então, ali, todo mundo se via na rua, você tinha que chamar com respeito irmão, irmão. Todo mundo era irmão, porque você não sabia qual é o grau parentesco que você tinha com aquela pessoa, não tinha que chamar irmão. Foi assim que essa palavra surgiu. Vamos continuar aqui, onde terminamos aqui, né, onde ele dizia que o caso não é diferente dos Congo, né? Estamos falando dos Lunda. Pang quer dizer amigo ou irmão, e deriva do verbo vanga, que é fazer, que significa criar, fabricar, formar. Eis o porquê se adotou logo Congo como nome do país. Quer dizer, quando eles se juntaram, então acharam que encontraram um nome, porque eles fizeram, também vimos aqui, eles fizeram, como diz aqui, porque significa unidos, juntos, derivado do verbo conga, ou canga, ou conguessa, ou seja, juntar, unir, formar um laço, né? Formar um laço, misturar, fazer um círculo, inclinar,
esse nome de colessa ou cola, que significa cercar, inclinar, tudo nós temos aqui, inclinar, ou formar um círculo, construir, fazer uma barragem ou círculo. Essa palavra cola, as pessoas já conhecem, cola, lá no Reino, em Angola, na África, cola, aqui também, aqui, pelo menos aqui na França tem, vende, é uma coisa, aqui não sei se vou chamar de fruta ou quê, mas é uma fruta, eu acho que é fruta, não sei, pequena, que quando há reunião importante para fazer um laço, para selar um acordo, um compromisso com alguém, um pacto, as pessoas comiam aquele cola, mesmo os mais velhos, na resolução de problema, depois de resolver o problema, para ficar acordado, como se fosse, para ficar selado essa união, as pessoas que mais velhos vão se dando cola, e a cola, meu irmão, é amargo. Nem qualquer um consegue comer cola, nem qualquer um. Cola mesmo é amargo. Só come cola quem conhece a tradição, quem conhece o valor cultural que a cola representa. Esse cola aqui, que significa cola. O Umbu diz o cola, quer dizer, está firme. E que como chama-se canga ou conga. Canga é amarrar. Então, eles começaram a se unir. Depois eles se unirem, tanto o povo do sul, o povo do leste e o povo do norte. Então, essa união que eles chamaram só já o nome do país, o nome do reino, Conga. E depois ficou Congo, que significa aliança, união de todas as tribos, de todos os povos antigamente. Então, formou-se a palavra Congo. É dali onde veio o reino do Congo. O reino do Congo não é o Congo ali democrático, nem Angola, não. Mas é a união que todos os povos formaram. Estamos a falar desde o norte, o leste e o sul. Eles se juntaram e formaram esse reino que depois chamaram Reino do Congo. Isso vimos ontem também. Aqui diz assim, como veremos adiante, né? Aqui, como veremos mais adiante relativamente aos monarcas do Congo. O título Totila evoca que o rei deve preservar a união, tendo deste modo a pessoa que simboliza a união do povo. Então, quando eles se uniram, houve necessidade agora de ter um só rei, um rei que representa, né? Agora um rei que vai representar todo o reino completo, mas esse rei, quando nós estudamos a administração, a divisão administrativa, vamos estudar como é que esse rei trabalhava, porque o rei não pode trabalhar sozinho, tem que trabalhar com os outros reis também, que vão de cada tribo, ou de cada região. Mas vamos lá em frente. As palavras parecem dizer mais. Exemplo, panga. Em Nhaneca traduz-se como ficar muito tempo, ou um tempo considerável. Isso é equivalente a Kunambangala, nos Congo. O Pang afirma que a amizade terá sido resultado de muito tempo de convivência das populações que teriam finalmente juntado. Desta maneira, tornou-se difícil acreditar que, num simples caso, sobretudo a expressão nos tempos antigos, se diz em Nhaneca Kohalele, ou simplesmente Kohalele, ou Kola. Kola se designa, como já vimos atrás, o país de origens, tanto nos Congo como no Choco, Nhaneca, Umbundu em geral. Essa correspondência ensina que a amizade foi a base das novas sociedades que se criaram depois das conquistas. Isso porque a amizade e parente terem as mesmas raízes que fabricar a sociedade, juntar, misturar por muito tempo, né? Isso também vimos ontem, isso só para recapitularmos. Ok. Só para recapitularmos, também vimos essa parte toda. Então, isso ali. Agora vamos lá ver aqui. Eu quero mostrar aqui onde paramos aqui. Ok. Aqui vamos falar para quê? Sinceramente, aqui estamos falando do Rio Quilo, Rio Cubango, agora é o Rio Cubango, né? Rio Cuando, Rio Cuando.
outros rios, vamos falar aqui, semanticamente, estes rios citados precedentes são testemunhos das origens, ou melhor, das amizades criadas. Adágio afirma que as árvores indicam as nossas providências e os rios lembram-nos das nossas infâncias. Origem: mulembera, embondeiro, figueira foram as árvores que, depois de fundar uma região, tiveram de ser plantadas a fim de testemunhar a amizade como origem comum dos fundadores. Os rios também, pelo facto de fornecer água para beber, banhar, pescar, cultivar e outros trabalhos domiciliares de primeira necessidade, são muito especiais. Por essa simples razão, lendas e mitos das origens não se esquecem de mencionar nomes de rios. Isso porque os mesmos rios que marcaram a primeira sociedade foram, neste caso, entronizados ou antropomorfizados, personificados através de canções, ritos e pescas de agricultura da infância. E para dizer, por que até mesmo quando falam do mito de Adão e Eva, da criação, colocam sempre lá uma árvore? Ah, comeram fruto. Isso aqui é a maneira que eles encontraram as pessoas foram escrevendo o mito, eles foram entendendo que nossos antepassados, nossos ancestrais, lá no país das origens, onde tudo começou, quando eles fizeram esse ato, essa aliança, sempre os mais velhos, né, para quem já foi no mato sabe, os mais velhos vão fazer um ritual, fazem sempre na fonte do rio, na nascente do rio, tem que ser sempre onde há água e onde há árvores. E se for necessário, até eles constroem uma árvore naquele lugar para mostrar o pacto, porque eles sabem que a árvore demora anos. Nem que ele morrer depois de 100 anos ou 50 anos, ele vai deixar sementes, outras árvores vão germinar. Então, aquele é o símbolo de vitalidade, né? De nascimento e renascimento. Quer dizer, a árvore morre, mas deixa lá suas sementes também que vão crescer e vão se formar outras árvores, e assim vai se tornar uma floresta grande, que começou só com uma semente. E o rio também não seca, ele precisa sempre na fonte do rio, porque ao longo do percurso do rio, ele vai desaguando com outros rios ou com o Oceano Atlântico, ou com o oceano, que é o mar, nesse caso. Então, era sempre assim. E vimos ali, quando estamos falando das origens, está a falar que nas origens, as plantas que tiveram presente nas origens é o imbondeiro, né? A mulembeira, o irmão conhece a mulembeira, e a figueira. Para os africanos, o imbondeiro é uma planta que não se pôde. Quando os chineses foram para Angola, só queriam comprar todos os imbondeiros. Os sobas se revoltaram. Por isso o governo angolano não conseguiu vender os imbondeiros, porque os imbondeiros representam a nossa ancestralidade. As figueiras, nós temos sempre em cada quintal lá em Luanda, tem sempre figueiras. Nós sempre plantamos as figueiras, não sabemos o porquê, mas fazem parte das nossas origens. A mulembeira é a árvore, até hoje, onde os mais velhos se sentam debaixo para resolver os problemas da aldeia ou do bairro. É na mulembeira. Então, são árvores que já vêm desde o país das origens, lá, já vem conosco muito lá para trás, da nossa ancestralidade, nossos ancestrais. Então, falando das características, vamos falar um pouco das características, falando das características desse país das origens, notamos que a palavra criação em Nhaneca traduz-se por epembo, epombo ou errombo. A mesma palavra, ou melhor ainda, ondombo, designa em geral os dias de calor antes da chuva. Na verdade, é curioso notar que além de Ndiva, não é monte, Ndiva, que depois ficou Ondiva, era Ndiva só, depois ficou Ondiva. Os Nhaneca têm outro termo que designa esses poços de água, geralmente como nascente ou com nascente. Isto é cacimba. As cacimbas, nós falamos disso aqui, oniombo, as cacimbas. Antigamente, lá chamavam de oniombo, chamavam de Ndiva, significa nascente. Os mais velhos
eles sabiam que não, aqui eles cavavam para encontrar uma nascente. Quando não havia um rio, eles faziam o nhombo, que são as cacimbas. Eles cavavam para encontrar água. Ora, como iremos ver, casar ou casamento é a nossa humilde opinião, né? Uma das palavras mais adequadas para explicar as primeiras fundações dos países, porque torna-se uma meta, né? Uma meta ou um dispositivo social poderoso para celebrar a amizade institucionalizada. Em princípio, a família é o núcleo da sociedade. Se você quer formar uma sociedade, é fácil. É só ter um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher podem começar uma nação. É por isso que o Tanzânia falou a Abraão, eu te farei uma grande nação. Por quê? Porque ele sabia que só Abraão e a Sara podiam ter um filho. Esse filho podia ter uma mulher e ia fazer mais 4 filhos. Depois ia ter uma equipe de futebol. E assim, ao longo dos tempos, começou com 2 pessoas uma aldeia, depois ia ter 1000 pessoas, porque foram se mantendo e foram formando uma sociedade. Essa sociedade se forma através da família. Por isso a família é o núcleo fundamental da sociedade. Ele é o núcleo da sociedade, a família. Daqui também, eles também confirmam isso. Deste modo, na cooperação dos Nhaneca, Quimbundo, Pombundo, Quiocos dos Congos, esta família começa pelo ato de casar, isto é, juntar 2 pessoas diferentes, misturar 2 famílias, ou ainda institucionalizar amizade de 2 povos diferentes. É assim que o reino se construiu, graças ao matrimônio, ao casamento. Essa é a razão pela qual o casamento é um assunto não de 2 pessoas, mas um engajamento de toda a sociedade. O casamento, meus irmãos, dizer, não, eu casei só a mulher, não, eu só casei o homem, não se casa só o homem, não se casa só a mulher. Tem que casar a família. Quando você casa, você está a casar a família do homem, está a casar a família da mulher, está a casar com a sociedade, porque quando vocês casam, a sociedade vai cobrar de vocês, nós os Bakongos, nós os do Congo, nós lá os africanos. Quando uma mulher e um homem casam, se casaram hoje ou se juntaram hoje, foram viver juntos, 2 meses, a partir de 2 meses ele é passeio, 3, 4 meses, como você já viu, já lê as fofocas, as murmurações da família, dos amigos, todo mundo. Como então? Nem um filho até agora, não estava a ver gravidez, o que se pode estar com esses ali? Ficam preocupados porque não estão a ver o fruto dessa união, porque quando a pessoa se casa, é para poder dar sementes. Aqui que a irmã Iseka estava falando no princípio. A Eva significa terra fértil, mãe natureza, a mãe de todos os seres vivos. A Eva significa terra fértil, que o céu só vem regar com a chuva. E a Eva, ele se encarrega em criar, né, em fazer com que a semente morra e nasce e produza frutos. Então, o homem representa apenas a parte que não dá fruto, mas que é a bênção, ele é que abençoa a terra para quê? Para que haja fruto, com a sua água, com a sua chuva. A chuva é bênção, representa a água do homem, é divino, é sagrado. Então, vamos falar isso também mais lá em frente, em outro tema, não sei quando. Casar, dizem, o rombola. Essa que estamos falando em Nhaneca. O rombola. Depois eu vou explicar para os irmãos porque Nhaneca, estamos falando muito em Nhaneca, estamos falando muito, não estamos tocando no reino, porque aqui está se falando muito do reino do Congo, mas já se fala mais para a parte do sul e do leste. Então vamos ver o porquê está se falando muito dali, porque, meu irmão, é lá onde começou o reino. Não podemos descartar isso, em hipótese nenhuma. Casar, disse o rombola, tendo a mesma raiz que a palavra significa poço de água. Está vendo a raiz da palavra casamento? Significa poço de água, geralmente como nascente.
Essa é a etimologia ou a raiz da palavra casamento, casar. Quando vocês casam, estão a cavar um poço d'água. O povo vai querer ver que dentro desse casamento tem que surgir uma nascente d'água. Tem que surgir um rio que vai se estender. O rio nasce pequeno, depois ele vai se estender, né? O seu cabo d'água vai se tornar grande. Vai ver que ele nasceu. Mas todos os rios da África nasceram em Ondiva. Nasceu ali em Ticuito, Uambo, toda aquela região ali. Os rios nasceram todos ali. Todos os rios da África nasceram ali. Até o Nilo. Todos os rios nasceram ali. O que acontece depois? Eles vão se estendendo, vão subindo para cobrir toda a África inteira, mas a nascente do rio no mesmo sítio. Então, o casamento significa isso. Nasce duas pessoas que vão começar uma sociedade grande. O Tata prometeu a Abraão que te farei uma grande nação. Então, a tua descendência será numerosa como a areia do mar, Tsenga, Zacalunga. Né? E dias de calor antes da chuva. Também significa isso. Dias de calor antes da chuva. Dia de calor antes da chuva, o que acontece? No dia de calor antes da chuva, acontece a colheita dos frutos, né, que são resultado das chuvas que caíram anteriormente da plantação. Mas vamos falar aqui hoje, nessa uma hora que nós temos, vamos falar sobre isto. Agora, também também caracteriza atividades das origens, né, das origens, a palavra caçar, yombela. Em Nhanheca, curiosamente disse conga em Kikongo. Conga, canga, amarrar, né? Caçar. Conga, colher, colher. Colher, né? Colher. E colher, conga, ok. Isso ali, irmão Tele, obrigado. Então, essas palavras significam muito isso. Aqui embaixo, aqui, eu estou sublinhando aqui, porque os vídeos vão vir, vão ter todos os vídeos. Aqui tem umas informações que cada um pode ler depois, né? Que são muito importantes também para nós entender muita coisa, né? Que fala, por exemplo, fala do rio, esse Zambesa, fala de muita coisa, que depois não podem conhecer, são rodapés que o escritor deixou. Agora, aqui, vamos encontrar mais esses dizeres aqui, que já falei ontem. Na administração, quando a gente fala da administração, vamos ver o Ndongo, o Kisama, vamos ver o Mubidi, o Ndembo. Esses são a divisão administrativa do território do Reino do Congo. Vamos falar, quando a gente falar da administração, né, das divisões da administrativa, vamos falar sobre o Kikenge, todos esses Mbanga, vamos falar sobre esse aqui, os Mbundo, o Choco, os Mpombo, vamos falar sobre todos esses ali, vamos falar detalhadamente, né? Então, vamos passar para hoje, aqui já, essa nova aula de hoje, nosso estudo de hoje é sobre isso, vamos falar. As origens do Congo, constante, consoante o calendário Kimbundo. Meus irmãos, deixa eu matar uma curiosidade dos irmãos aqui. Eu estava preparando uma matéria, não sei se coloquei aonde. Deixa eu ver, deixa eu ver bem rápido. Tem uma matéria que eu preparei, que é para explicar uma coisinha aqui nos irmãos, que é sobre... acho que vou conseguir. Então, eu preparo uma matéria para mostrar o porquê que nós estamos a falar muito, porque o reino começou lá, né? Vamos ver a maioria significativa entre os povos do reino. Entre os povos do reino, meus irmãos, a parte sul é a parte que se desenvolveu mais no reino. A parte do norte é a minoria do reino. Então, deixa eu só ler aqui uma estatística feita naquilo que
feita em Angola, pelo menos, vamos falar só de Angola, uma estatística feita. Vamos lá ver. Deixa eu procurar rápido. Lá. Já estava comigo, já. Ok. Tá. Ok. Tá abrindo, tá a processar. Deixa eu processar. Ok. Já tinha se preparado. Deixa eu processar. Eu estava num site aqui, onde eu encontrei umas informações muito boas. Acho que até aqui está bom. Até aqui está bom. Ok. Ok. Até aqui está bom. Só que tá. Eu encontrei isso aqui, né? Vamos falar nos irmãos, essa parte aqui que eu vou ler, Porque estamos a falar muito do sul, né? Porque estamos a falar muito dali de baixo. Aqui diz assim, mais de 70%, aqui está falando sobre população, estamos falando de população do Reino do Congo. A população do Reino do Congo está dizendo assim, mais de 75% da população, né, de Angola pertence a vários grupos bantu. Os Ovimbundo, né, é o maior grupo, é o maior dos grupos, os Ovimbundos. Os Ovimbundos são da parte sul que falam Umbundo, são maiores, né, entre os Bantu, ocupam o centro, né, algo densamente povoada do país. Esses Ovimbundo. E depois, o segundo maior grupo do Reino do Congo é os Quimbundo. Esse é o segundo grupo. Vivem, né, mais ao norte, os Quimbundo. Quer dizer, no Reino do Congo, os Ovimbundo, ou os Umbundo, que falam Umbundo, eles são maiores nos Bantus, são os maiores grupos Bantu. Depois vem os que falam Quimbundo. Os Quimbundo também são o segundo maior grupo. O terceiro, que é esse aqui, os Bakongos, habitam, são terceiros. Os Bakongos habitam as regiões ao norte, perto das fronteiras do Congo-Brazzaville e do Congo-Kinshasa. O restante da população é composta por pessoas de descendência africana e portuguesas mistos e um pequeno número dos Sans e dos Khoisan. Quase toda a população portuguesa deixou o país na época da independência e da Guerra Civil. Essa é só uma estatística de Angola, está falando sobre os bantus em Angola, não na África toda, mas em Angola. Ele está nos mostrar, só em Angola, estamos a falar muito dos quê? Estamos a falar muito dos Umbundos, Quimbundos, porque os Ovimbundo começam das Lundas, do leste até o sul. E depois vem os Quimbundo, que do Planalto se centralizam até o norte e vão até o oeste, Luanda, toda aquela parte ali, são os Quimbundos que ocuparam. E esses são o segundo maior grupo. Então, falando assim, entre aspas, em Angola, os Bantus de Angola, que ficaram em Angola, naquele território, o menor grupo, que tem poucas pessoas, são os Bakongos, que falam Kikongo. O maior fala Umbundo, Inhaneca, Choco, todos são da mesma classe. Você fala assim, Ovimbundo, porque eles falam Choco, Kyoko, e falam também Inhaneca, Umbi, falam Ganguela, falam Umbundo. Todos aqui são caracterizados por Ovimbundo, porque todos eles, quando eles falam, se entende. Há semelhanças na língua deles. Agora, os Kikongos são poucos. O segundo maior é os Quimbundo. Vamos falar muito deles. Pode ver? Então, nessa junção do Congo, do reino, os Bakongos também saíram ganhar, porque o Kikongo depois tornou-se a língua mãe de todos. Vamos perceber isso por quê. Então, vamos continuar. Era só para explicar essa parte ali. De facto,
Congo e Umbundo são hoje em dia grupos etnolinguísticos simplesmente vizinhos e, por conseguinte, a responsabilidade, há possibilidades de laços entre eles. Alguns sobas em Malange, estamos a falar já que é muito recente, em Malange, em 1910 a 1917, afirmavam que Quimbundo vem das famílias chefiadas por Menzinga. Aqui vamos tentar mostrar o que podia ser as origens. Congo, segundo o calendário Quimbundo, um dos autores mais autorizados a respeito dos Quimbundos escreve. Vamos lá ver, segundo os Quimbundos. Depois vamos ver segundo os Bakongos, os Kikongos, os Mekongos. Segundo os Quimbundos, eles fizeram aqui, antigamente, nós eu pelo menos já fui muito interessado em querer saber como é que os nossos antepassados eles usavam calendário, que tipo de calendário eles usavam antes de ser esse que nós usamos hoje, né, do Ocidente. Antigamente eram assim os meses, né? Eles faziam assim os meses. Deixa eu ver a tabela, está aqui. Essa tabela é segundo os Quimbundos. O mês de novembro e dezembro, né, era dito como Cutano. Em que com Cutano seria Tano, né, Otélia? Tano. Tá no É quê? 10, No... 10, né? Tano é que é 10 nos números. sim. Não é 8, não? 8, né? 10. 10 ou 8? Quimo é 10. Mochos, olha, Tatu, Ya, Samba, Não é 8. Tano é 8 ou 9, né? É para a gente não saber. 9 é 4. 9 nana. Yeah. Então, esse Tano representava os meses novembro a dezembro. Por quê? No mês de novembro e dezembro, o que acontecia? Acontecia, quando eu falava, olha, um vulcuíça, o tempo que vai vir é Cutano. Quer dizer, os mais velhos se preparavam porque era tempo de quê? Das chuvas. Quando falavam Tano, todo mundo sabia que era a época chuvosa. Época das chuvas. Agora, o mês de janeiro, depois de dezembro, era essa aqui, o janeiro, era o mês que chamavam Kiangala. Tem que Congo Kiangala. Kiangala significa pequena estação seca. Kiangala ficou seco, né? Ficou aberto. Alguma coisa, o céu está aberto. As chuvas cessaram. É uma bolacha. Então não dá seca. nada. Não dá nada. Vão dormir. Que horas são? Vão dormir. Vão dormir. Irmão, tem o microfone. Ai, desculpa. Kiangala era de que janeiro, quando falava lá, invoque Kiangala. Quer dizer, estão na estação de Kiangala, quer dizer, é na pequena estação seca. Quer dizer, o mês de janeiro é um mês seco, antigamente. Porque agora o calendário está deturpado, tá vendo? Então, agora, nós agora não sabemos o tempo do verdadeiro janeiro. Tem que ser os mais velhos para nos explicar, porque os mais velhos que fazem agricultura lá nas aldeias, eles ainda se baseiam consoante o calendário antigo. Eles sabem quando é que é tempo de colheita, tempo de plantar, tempo que faz sol. Os mais velhos já sabem. E eles não usam o nosso calendário de hoje. Agora, os meses, fevereiro até abril, chamava-se Kusamano. Ou Kusamano. E segundo o Quimbundo. No Kikongo tem outros nomes, né? Mas se é só pegar o Quimbundo, vamos entender o Kikongo. Então, o Samano significa grande chuva. Era a época de grande chuva, de fevereiro a abril. Começava a chuva. Toda essa época aqui, chamava-se o Samano. Então, chamavam de tempo chuvoso, das grandes chuvas. Esse tempo aqui, os mais velhos já se preparavam para as grandes chuvas. Depois, olha, eu também encontrei uma coisa interessante numa outras pesquisas a respeito das estações dos anos e as divindades que os nossos nganga, né, invocavam em cada tempo do ano. Mas isso vamos ver quando nós falarmos dos nganga, nós falarmos dos nossos sacerdotes, nós falarmos dos nossos
dos nossos curadores, quando ele fala dos nossos terapeutas espirituais, quando ele fala sobre os nossos quimbandeiros, coisa toda ali, também vamos abordar sobre essas questões espirituais. Então, de maio a setembro, vamos encontrar cachimbo. Chamava-se cachimbo. Grande estação seca. Isso quer dizer, era o verão. O verão era cachimbo. Quando o português chegou, encontrou em Quimbundo cachimbo. O que eles fizeram? Meteram só o M no quê? O M entre o X e o B. Ficou cachimbo. Cachimbo ficou reconhecido como mês. Cachimbo, nós falamos cachimbo e eles falam verão. Então, cachimbo corresponde à época do verão, que não há chuva, o solo intenso. Então, o povo se preparava para esse tempo do cachimbo. Está a ver? E outubro, o mês de outubro era o mês de transição. Era o único mês do ano que era mês de transição, que saíam do cachimbo para outro tempo, que era saíram do cachimbo para novembro e dezembro. Então, o outubro é que fazia a transição do mês. E o janeiro era o mês da pequena estação, quer dizer, era o princípio. Quando eles chegaram, perceberam isso. Então, eles, quando vieram evoluir o calendário, pegaram os nomes dos seus líderes, como Júlio César, né, Agustiniano, como os outros ali, e puseram no calendário, foram metendo já, o Ocidente criou os meses, os dias, não nós contávamos assim, era por estações. Tínhamos quantas estações? 1, 2, 3, 4. E tínhamos a estação de transição, que era setembro. Tínhamos 5 estações, praticamente. Mas dentro de 5 estações, assim, tipo 5 épocas. Tínhamos a época das chuvas, tínhamos a época de pequena estação seca, tínhamos grandes chuvas, depois tínhamos grande estação seca, e depois tínhamos tempo de transição. É assim que os mais velhos contavam, ou até hoje nas aldeias, os mais velhos que não conhecem calendário, não estudaram, eles conseguem controlar os tempos lá nas aldeias, lá nos matos mesmo, lá nos quintos. Ana continua com essa prática. Nós é que perdemos essa prática porque fomos alfabetizados. Agora vamos ler um pequeno comentário dos autores, que diz assim: eis o pequeno comentário do autor. Durante o período de grandes chuvas, entre os meses de fevereiro e abril, as águas do rio Kwanza aumentavam de volume, transbordavam e inundavam as suas margens, toda a savana, principalmente na região do sul do rio, na Kisama, imergindo todas as aldeias situadas nas terras baixas. Essas inundações obrigam as populações a instalar-se nas terras altas, onde constroem habitações provisórias à base de bordão, de tombe. As populações estabelecem-se aí durante o período das cheias, esperando poder regressar ao seu habitat primitivo após a baixa das águas. Enfim, maio ou início de junho, o mais tardar em julho, esses acontecimentos marcavam anualmente a vida das populações e constituem o signo de uma forma de adaptação ao meio. Na verdade, o período de grande chuva está na base ou é a causa de migração. A causa de migração era grandes chuvas que gravam enchentes provisória das populações para as terras altas. O regresso ao habitat primitivo das terras baixas, fixadas em fim de maio, início de junho, mais tardar em julho, o que significaria isto? A reinstalação do habitat primitivo é o verdadeiro recomeço da vida normal. Ora, isto é possível em maio, junho até julho. Por outras palavras, é durante a época marcada pela ausência de chuva, estação seca, na linhagem, né, de Virgílio Coelho, ou melhor, de Quixibo, em Quimbundo. Na verdade, este tempo é chamado de Mbangala, de Congo, nos Congo. Mbangala. Tempo de Mbangala é mesmo verão, onde faz sol, é tempo seco, onde os povos podem começar já a emigrar. Né? Como vimos atrás,
lembra as origens. Cunambangala. Há muito tempo, eles falavam assim, há muito tempo diziam Cunambangala. Cunambangala. Agora, os ndongos cultivavam durante a estação seca. Escreve o segundo esse autor, Virgílio Coelho. Mesmo para a pesca, isso torna-se possível depois da chuva, isto é, na estação seca. Quer dizer, na estação seca é o tempo que eles podiam pescar, fazer a pesca e a caça. Era possível a caça. Agora, na estação chuvosa, era tempo de semeadura. Semeavam na estação chuvosa e na estação seca eles não dependiam mais da agricultura, viviam da pesca e da caça. Era assim. E hoje, depois vamos ter que ver os animais que eles caçavam e comiam, porque eles estavam falando que podemos comer porco. De onde veio o porco? O porco não era nosso, se calhar, é importado. E muitos animais foram importados, se calhar não eram nossos. Então, nós depois vamos ter que estudar sobre os animais que eram nossos do reino, que não eram nossos. Por isso, muitos animais nós não podemos comer, porque era a influência das imigrações que eles faziam e foram se juntando com outros povos. E ali, porque havia duas raízes de povo, a raiz de Sete e a raiz de Caim. O de Caim era a raiz amaldiçoada, o de Sete era abençoada. Então, vamos ter que estudar essas duas raízes, como é que depois vão se cruzar lá em frente, começar a se misturar. Uma coisa é período de semente, que se situa em agosto a setembro, que quer dizer em Banga, lá na Aliança dos Congo. Vamos explicar melhor ainda. Introduzir, aqui diz, introduzir semente debaixo da terra. Tem um termo em Kimbundo, até Kyoko, Umbundo. Este termo é sumika. Sumika. Em Kikongo não sei qual, né? Em Kimbundo eles falam sumika. Sumika quer dizer semear. Semear, plantar, tirar daqui para pôr a colar. A mesma é sinônimo de toqueca. Toteca. Acho que Kikongo, não sei se Kikongo é qual. Toteca que significa também queimar. Temos tendências a voltar a Mbangala, que é a estação seca Kishibo. Desta forma, deste facto, princípio, disse Dimatekeno, Ndonga ou ainda Lunda. Lunda é Nisenga. Lunda é Nisenga. Mas Tuktoteca, queimar. Tem laços com primeiro, Mateca, segundo, Dimateca, origem. Terceiro, Quandeca, começar. Está a explicar no tempo da semente como é que nossos ancestrais faziam, porque eles faziam, conheciam o que eles faziam. E tinha nome para tudo. Muito claramente, né, como em outros casos precedentes, a origem está ligada com o fogo, o calor, para dizer queimada. Kimbundo usa esta expressão quitumba, kia. Que esse kia uma, né, literalmente mata ou quitumba, acendeu ou pegou fogo, quitumba. Estamos dizendo assim, o quitumba pegou fogo, quitumba pegou fogo. Quitumba significa pegar fogo, quitumba pega fogo anualmente, o fogo. Quitumba pega anualmente fogo. Ficando assim em convergência com o ama, acender. Quer dizer, quando fala quitumba, a mata pegou fogo, o deserto queimou, aquela coisa de queimar o deserto, então chamavam quitumba. Quem não dele quitumba quer dizer que pegou fogo. Essa expressão quitumba tem sentido de queimadas, normalmente é seguido das chuvas. Tem um tempo que na mata, acho que irmão Télia, talvez a pessoa que já viveu um pouco mais lá, tem um tempo que os mais velhos põem mesmo fogo no capim. Tem um tempo de pôr fogo no capim, porque eles sabem que o mês seguinte
começa a chuva, é necessário o capim, crescer novo capim também na mata. Então, os mais velhos fazem queimadas para crescer novo, para germinar novo capim, para matar o capim velho. É assim que eles faziam, é assim que eles fazem até hoje. Então, essa ação, esse ato de fazer isso, chama-se quitumba. Ora, tumba é o nome do ancestral principal que está ligado com o calor ou fogo. Quer dizer, esse tumba é o nome do ancestral, esse tumba. É o nome do ancestral que está ligado, ancestral principal, que está ligado ao calor, com calor ou com fogo. Mas além dos sentidos fornecidos pelo Virgílio, tumba deriva de, primeiro, tumba. Vamos lá ver. Primeiro, tumba significa semear, plantar ou introduzir ou meter na terra. Isso quer dizer planta ou semente. Segundo, tumba significa nascer, formar, desenvolver. Terceiro, tumba significa assentar, por apoiar-se ou sobre a base. Mbeteque, mbetequete, mbetequete, mbetequete. Isso aqui a gente sei que como mbetequete. Como podemos observar, o primeiro ancestral tumba está ligado com essa época de queimar e semear. Primeiro ancestral tumba está ligado em queimar e semear. Quer dizer, quando o povo queria queimar e semear, eles invocavam esse ancestral, porque ele que estava ligado com queimadas e com semeadura. Isso aqui estamos a falar a nível da espiritualidade, né, dos povos. Então, nós tínhamos aqueles cultos dos nossos ancestrais, né, aquelas referências que nós fazíamos. Cada ancestral nosso, nós que conhecíamos o nome dele, conhecíamos a época em que eles eram invocados para acudir o povo ou para fazer um certo ritual, certa prática, como aqui. Se quer queimar, você não pode queimar hoje. Eu me lembro, em 92 ou 91, que ela mais pequeno, a minha irmã menor, o que ele fez? Sem perceber, todos os meus avós estavam na lavra, e ela, sem perceber, pegou o fósforo e foi acender a queimada. Queimou mesmo a queimada. Quando meus avós receberam a notícia lá na lavra, que a neta queimou a queimada, vou te falar, quase que ragaram toda vez no corpo. Por quê? Porque eles sabiam que uma queimada não se queima só porque queres queimar, tens vontade, vou queimar, pum. Queimaste, não. Tem rituais que se faz para queimar, para pôr fogo no deserto, na mata. Não se queima só por queimar. Agora eu estou a perceber o porquê. Tá vendo? E meus avós que tiveram que chamar todos os sobas para pagar multa e pedir muitas desculpas. Por quê? Porque a menina fez um ato que aquilo, segundo os mais velhos disseram que ela podia ter queimado muitas coisas que os mais velhos sobas, os outros líderes espirituais, guardavam nas matas. Você não pode só queimar por queimar. Que quero queimar, não. Tem tempo de queimar e tem pessoas próprias que podiam fazer essa ação, que podiam queimar. Nem você com aquele saíste boiado, bebeste não sei o quê, ou fumaste o quê, queres vir queimar. Não, não faz isso. Você é capaz de matar toda a tua família só por uma queimada que você queimou. Que você vai queimar muita coisa alheia que você não sabia. Muitos segredos vai queimar. Vai pôr fogo, vai afugentar muitas coisas. Então, os que nasceram lá sabem dessa tradição. É nossa também de raiz. Então, época chamada Quixibo. Outros autores em matéria de Kikongo deram o nome de Mbangala. Para os congos, para os sulanos, da parte sul, chamam Quixibo ou Cachibo. Para falar cachimbo. Para os cacimbo. Para os Congo, que falam Kikongo, é que nós vamos chamar de Mbangala, porque em Kikongo, essa época, chama-se Mbangala. Né? Aqui diz que, voltando ao Quixibo, né? Aqui vamos ver que é uma época de semear. Os sinônimos são de acordo com os dicionários que eles foram fazendo ali. Isso não tem nada a ver conosco. Né? E nesse dicionário, eles encontraram a palavra Beshi. Primeiro encontraram a palavra
de acordo com o dicionário Kikongo escrito por Maia. Primeiro, beixe. Segundo, piche. Terceiro, peixe. Portanto, fish, variante destes termos, significa origem. Esse termo fish significa origem. Na linguagem corrente. Mas não só Kubanga. Kubanga é outro nome da estação seca Kishibo, em Kimbundo, pode ser Kubanga. Em que come Mbangala, eles falam Kubanga. Então, além de Kiangala, que é janeiro, conhecemos Kiangala. Se você ouvir falar Kiangala, a gente já sabe que é janeiro. Kiangala é o mês de janeiro, que é aquela pequena estação seca. Kiangala, também mencionado por Virgílio, deriva de Kubanguesa. Kubanguesa, que significa originar ou começar. É por isso que Kiangala é o primeiro mês do ano. Quando o Ocidente compreendeu que Kiangala significa começo, então chamaram de janeiro como princípio do ano, primeiro mês do ano, Kiangala, que significa começar, a origem, é o princípio das estações, é a primeira estação do ano, Kiangala, né? O que nós temos aqui? Kubanga, Mukwa. Em Kimbundo disse Mukwa Kubanga. Ora, a sua especialidade fogueira está ligado com fogo, que quer dizer, na maioria das palavras ligada à origem, tem laços íntimos com fogo ou com calor. Quer dizer, a origem tem muito ligado com fogo ou com calor. É por isso que mais velhos falam, quando vejam uma moça, já está crescendo, diz, aí muito assanhada, né? Já estás com fogo, né? O fogo está te queimando, né? Porque a origem, tudo tem a ver com fogo. Quando está a pegar fogo, é porque já está na hora de produzir semente. E o Fernando Pessoa, acho que é Fernando Pessoa, Miguel Torga. Não, Luís Saramago, acho que é Luís Saramago, um escritor português que escreveu que o amor é um fogo que queima sem se ver. O amor é fogo que queima sem se ver. Quer dizer, você não vê o fogo, mas o amor, ele está queimando, está te queimar por dentro, aquela paixão ardente. A paixão ardente, que diz o C4 Pedro, está fazendo tô sentir calor e frio também. É uma mistura de sentimentos. Você não sabe se é calor ou se é frio. Então, vamos encontrar esse clima de calor, nem frio, chama-se clima tropical, esse clima ali. Vamos encontrar só lá nas origens, vamos encontrar aqui no leste para o sul de Angola, que é ali onde está muitas nascentes. Então, é ali. Ora, o ano Kimbundo parece começar com Kutano. Será por essa razão que esse senhor Coelho começa por Kutano? Maia informa que a palavra exprime a ideia de rompimento, dilaceração, rebentamento, tal como as chuvas. Essa também é uma expressão que as populações têm visto que deriva de tanuka. Tanuka rasgar-se como o pano, fender-se como a cana, rebentar como a cana de ar, a câmara de ar. Tanuna, rasgar, defender, ofender, instalar, rebentar, sinônimo em Kimbundo, e até um Zumbundo no Pioco também fala a mesma palavra, ula ou wala, significa ser, estar, essas palavras aqui, ula ou ula, que vem também do tano, significa ser, estar, ou tornar-se desalentado, abatido, desmobilizado, sem atividade ou energia, tem que dizer mortiço. Então, é isso ali, na verdade, é isso que nós vimos já, é isso ali que eles faziam os nossos antepassados. Então, só vou ler mais essa parte aqui, vamos terminar.
esse vídeo nós queremos fazer o máximo 1 hora e também vamos discutir um pouco com os irmãos, entender um pouco algumas coisas, algumas dúvidas. Na realidade, Tano é um período sem atividades. E nesse período, as inundações obrigam as populações a instalar-se temporariamente nas terras altas. Escreve, segundo o que escreve esse escritor, será por essa razão que em Kikongo, Mayanda significa sul, terras baixas. Mayanda em Kikongo significa Mayanda, Cuyanda. Quando a gente fala Cuyanda, é embaixo. Mayanda significa sul, terras baixas. E quando cai chuva no sul, o rio Kwanza enchia, todos os rios enchiam, e a população era obrigada a abandonar as suas casas e viver e tentar fazer outras casas, um refúgio nas montanhas. Subiam aqui para cima. Tá vendo? Ao mesmo tempo, terras baixas, ao mesmo tempo, origem. Tá vendo? São terras baixas e também significa origem. Porque é lá onde se originou, é lá onde começou tudo, as origens, a terra das origens lá. Derivado do verbo yandula, ou yanduka, que significa aquecer ou aquecer-se. Pelo menos, faz-nos entender, né? O coelho faz-nos entender que Tanuka é período das chuvas e de rompimento que precede a normalização ou verdadeiro começo. O começo é ali, que significa Kiangala, derivado do verbo kubanguesa. E logo no começo deve-se semear e plantar semente. E nesse tempo tem que se começar a plantar sementes. Aqui estamos no Tushibo. Isto é na estação seca, onde nesse preciso caso, a estação seca seria o verdadeiro começo na concepção dos Kimbundu. A estação seca, tempo de calor, é o tempo de semear, mas é aquele calor que já está no final, que está entre o calor, está saindo do calor e está aí para a estação chuvosa. O último mês do verão é o tempo de semear, o último mês do verão. Por exemplo, se as chuvas já começaram em agosto, começaram no tempo de agosto, é porque os mais velhos, no final de julho, ou no princípio de agosto, já é tempo de começar a semear, até setembro semear, porque em novembro começa a chover. E em janeiro, né, tem aquelas primeiras colheitas daquelas coisas que amadurecem rápido. No seu código cosmológico linguístico, o Tano parece não ter nada a ver com a primeira época do ano, mas com o período que precede o verdadeiro começo, o tipo ou um tipo de princípio autêntico. Semear-se, plantar-se, logo no período, Kishibu ou Mbangala. Ora, semear e plantar relacionam-se com começar. Tanto semear quanto plantar começa sempre no começo. Tipo, o começo tudo começa onde? No semear. Para ter vida, para ver vidas humanas é necessário primeiro o casamento. O casamento é o começo de tudo, porque é através do casamento que o homem e a mulher vão se juntar, naquilo que diz que vão se juntar para dar começo a uma nova vida. Essa vida vai ficar um tempo sobre a terra, né? Que a terra é por isso que a Eva representa a terra fértil. Vamos lá ver. A semente é posta na terra. Demora alguns tempos, uns dias, para ele poder germinar, para poder rebentar, sair da mãe terra para vir para cima, para todo ver a semente não morreu, germinou, essa terra é boa, né? E acontece a mesma coisa com a mulher. Quando se relaciona depois do casamento, o que vai acontecer? A mulher fica grávida. E todo mundo veja a gravidez a crescer e no tempo certo, o rebento da mulher, há um rebento. Já vem falar sobre o rebento, a raiz de Jessé, né? Sobre ali o nascimento do Messias.
fala muito sobre o rebento da raiz de Jessé. Por quê? Porque o rebento vem da raiz de Jessé. Pum, rebentou, a gravidez, o bebê sai, todo mundo dá conta, olha, a semente germinou. É por isso que fomos comparados com a árvore genealógica. É por isso que fala do jardim, que Adão e Eva comeram da árvore, do fruto da árvore. Então, a árvore representa o começo. É por isso que temos ali. Então, esse tempo aqui, do primeiro tempo do ano, que ele fala, olha, no começo, ali começa, é o começo das espécies, é o começo da expansão. Então, é o começo da vida. Depois, no fim das atividades, Kitumba Kiawama Bangala, né? O fim das atividades chama-se Kitumba Kiawama, ou nós falamos Bangala. Né? Temos Mayanda e temos Umbangala, são duas épocas diferentes. Como precisamos, nas zonas de Caçanda, vêm as chuvas que são assinaladas pelo período, o período da atividade de exílio. Vamos insistir nesse autor, escreve que alguns marcos de toponimia e da antroponimia, como por exemplo Kalunga ou Mazanga, na Luanda, Mazanga na Luanda, encontram justificado nos mitos mais antigos destes povos, assim como nas aldeias, que procuram justificar a atividade a partir do lugar da Matamba, justamente na Baixa ou no Vale da Samba, e de onde é originado a linhagem Samba, materializando assim como uma ideologia de extremos ou princípio do norte, e no fim, sul do território, ambos denominados de Samba. Tá, meus irmãos? Então, aqui hoje estamos a falar acerca das estações, como é que eram, né? E amanhã vamos poder, amanhã não, segunda-feira, segunda e terça-feira, eu vou disponibilizar esse material todo. Hoje vou dar para os irmãos no grupo, todo esse material para os irmãos continuarem, porque segunda-feira vamos falar sobre... Eu queria falar mais sobre isso aqui, mas só temos uma semana para falar disso aqui. Até terça-feira é o último dia. Não vai dar muita coisa. Então é bom dar nos irmãos, cada um vai ler em casa, tiver uma dúvida, vamos tirar as dúvidas. Né? E esse é o material todo. Esse é todo o material desse estudo, da introdução só. E depois, segunda-feira, vamos falar sobre a administração do território, a administração do Congo. Vamos falar agora do Reino do Congo já. Já vimos como é que eles estavam, vamos ver como é que eles estavam organizados. Isso está parecido mais que eram selvagens, que eram pessoas que viviam mesmo sem cultura, era tudo selvagem na mata. Não. Vamos ver a socialização desse reino. O nome, Burundi. Yeah. Então, para hoje, vamos ficar por aqui, né? E vamos ouvir os irmãos que têm alguma coisa para dizer. Alguém tem uma pergunta, uma dúvida? Yeah. Vamos debater. Sim, meus irmãos. Espaço aberto. Quem quer falar alguma coisa, quer dar um contributo, faz favor. Quero entender mais um pouco sobre a palavra Ntumba. Ntumba. Palavra Ntumba. Ntumba, se for do Kikongo, Ntumba em Kikongo significa... Ntumba é tipo... Em Kikongo, Ntumba é que é na boca da garrafa, né? Boca do quê? Na boca mesmo, boca de água. Mas aqui em Tumba, que nós vimos é em Anheca. Deixa eu chegar lá. Deixa eu chegar lá, minha irmã. Tá bem. Acho que vimos na página 15. Vamos lá ver em Tumba. Já estava parceira aí? Já? Ah, aqui Tumba. Em Tumba. Aqui está... Eu não tenho viu. Ah, está aqui em Tumba. Tumba é o nome dos ancestrais.
Quer dizer, tumba é o nome do ancestral principal, que está ligado com calor ou com fogo. Mas isso aqui é na língua Kimbundo. Ok. Língua Kimbundo, yeah. Em que Congo, tumba significa, tipo, na boca da garrafa, a boca do copo, a boca moringa. Moringa era aquelas moringas que nós chamávamos moringa, cabaça. Quando fala na boca, fala com tumba. Com tumba é tipo em cima, na boca ali. Mas aqui tumba, aqui diz que tumba é o nome do antepassado principal, quer dizer, do ancestral principal que estava ligado ao calor e ao frio. Por exemplo, eu dei um exemplo. Quando você quiser queimar ou quiser semear, antigamente é assim, porque queima-se para semear. E as matas também, há tempos próprios daquelas matas, não para aquelas matas fechadas, floresta não, está para aquelas matas abertas, tipo deserto. Tem um tempo que o capim tem que se queimar, porque ele depois fica seco e morre. Se vocês não queimarem, quando chegar o tempo chuvoso, fica difícil, outros capim, vai ter dificuldade de outros capim nascerem. Entende? É tipo queimar, é uma forma de podar. Uhum. E aí é necessário queimar para dar, para quando cair as primeiras chuvas, né, da estação seguinte, vem que cresce nova semente, novos capim, cresce novo capim. Yeah. Tá. Mas para os mais velhos também que fazem agricultura, eles tinham que queimar para depois semear. E quando chegar o tempo da chuva, então a chuva batia na terra e germinava o produto agrícola. Então, na nossa tradição antiga, diz que os mais velhos, eles faziam um ritual, né, de petição, faziam rezas, orações, nessa entidade aqui, chamada Tumba, que era um ancestral principal. Ele que controlava o fogo e a chuva. Okay. Quer dizer, até chuva não, controlava a queimadura e a semeadura. Ele que controlava. Então, era necessário ir lá lhe agradecer, levar oferta, oferenda, fazer um ritual ali. Vamos ver quando nós falarmos sobre a espiritualidade do reino, né? Faziam isso daqui. E esse ancestral, ele vinha, né? Dava permissão, e os mais velhos queimavam, e também eles tinham um ano de semeadura. Sabiam se quando iam semear, se a semente ia germinar ou não. Eles faziam tudo para que esse ser, esse ancestral, lhes abençoasse nesse sentido. Tá, minha irmã? Então, Obrigada. Em Kimbundo falam que tumba significa queimar a mata, ou queimar por fogo na mata. Chama-se quitumba em Kimbundo. Tá bem, obrigada. Tá, obrigada a nós, meu irmão. Estamos aqui para aprender todos. Sim, mais questões, meus irmãos? Também Irmão queria André? saber com relação, o irmão falou, acho que foi hoje é sexta-feira, na quarta-feira, falaste sobre a Etiópia, que a Etiópia era o Egito. Queria entender um pouquinho sobre isso. Ah, ok. Naquela história da Etiópia, daquela história que, por exemplo, os povos da Etiópia não tem nada a ver conosco, né? É a outra linhagem, é a outra, porque é assim, quando a Tanzânia fez o homem, ele fez o homem, tá bom? Depois ali, aconteceu o que aconteceu, tanto com Caim, tanto com o pecado do homem, tudo isso aqui. O homem começou a viver na face da terra. Sim. O homem foi perverso muitas das vezes e foi violando as regras da Tanzânia, as leis. Então veio o dilúvio. Depois do dilúvio, veio a Torre de Babel, que vamos ter que estudar isso aqui ao fundo. Muitas coisas que a gente está vendo na Bíblia, não sei na história, são mitos, são histórias que as pessoas foram inventando, que é para encorajar, tipo, no Reino do Congo, para os mais velhos encorajar os preguiçosos a trabalhar, contavam histórias. Coisas que não aconteceram, mas fictícias, que é para quê? Para encorajar as pessoas. Quando os soldados vão para a guerra, vão para casa, haver também histórias de mitos de grandes guerreiros, como exemplo em Angola, para incentivar o menino a estudar. Inventaram o quê? O menino Ngangula. O menino Ngangula não existiu, mas é uma história fictícia, que é para incentivar o pioneiro angolano a estudar, para ter o Ngangula como referência. Está a ver? Então, o Egito, que nós conhecemos o Egito, era esse povo, era um povo preto, muita gente que é descendente de Cã.
era um povo muito preto, escuro, escuro mesmo, né? Que eram os da Etiópia, os etiopianos. O que esses etiopianos fizeram? Através da expansão da imigração, eles foram se estendendo e foram descobrir o Egito. Então, foram os etiopianos que começaram com a civilização no Egito, e começaram lá, eles ficaram lá muito tempo, se desenvolveram, e depois também tornaram-se agora independentes da Etiópia. Está a ver quando eles se desenvolvem, não, já sou numeroso, vou cortar aqui as relações de onde eu saí, com a minha terra de onde eu saí, agora aqui também sou grande, é como fizeram. Então, ali nasceu, o Egito tornou-se independente da Etiópia. E também ganhou seu nome, o nome do seu reino, que até hoje é conhecido. Agora, esse nome Egito é o nome que lhe foi dado pelos ocidentais, pelos colonos. Senão eles tinham outro nome, eles chamavam de Kemet, Terra Negra. Agora se chamavam Kemet porque agora temos que estudar de onde é que eles vieram. Talvez vieram dessa terra ali, nós vimos ontem, dos Kamate, que queimavam carvão. Talvez são mesmo esse povo ali que migrou para a Etiópia, que está muito perto. Dali do Zimbábue, podem subir para a Etiópia, né? Ali, Gabão, Etiópia, até Gabão não, Etiópia, ali e Etiópia e Egito. Ok. Isso aqui são questões históricas também. Mas já entendi, Muito obrigada. Sim, mais questões, contributos. Kimpa Vida está na Marta, já sabemos. Irmão André, louvou, vamos? Não, estou por cá, não estou nem Marta, não. Estou mesmo por cá, hoje o trabalho é que está a apertar um bocadinho. Estou a fazer todas as coisas ao mesmo tempo, mas tenho ouvido, acompanhado todo o cenário. Tem que auxiliar, minha irmã, senão aqui irmão Panzo não sabe tudo. Não, mas explicaste bem, tiveste bem, não tiveste mal. Deu para percebermos a nossa história um bocadinho. Depois, a dúvida que eu tinha, depois também passou a ser esclarecida quando disseste porque é que estavas a falar muito da parte do sul, não é? Que é os bacongos. Depois explicou-se que estavam a falar supostamente dos restantes dos povos bantus em Angola só, não estavam a incluir os outros 7 países que historicamente a gente sabe que, para não dizer aquilo que se estende pelo rio, não é? É mais por aí. Eu estou por cá, estou a trabalhar, estou a comer, mas estou por cá. Ok, obrigado. Gostei mais seca, porque é bom falar, deixa eu também frisar que é assim, nós estamos a falar ainda até agora, antes do povo vir do Egito, tá, meus irmãos? Estamos a falar antes do exílio, ou antes de tentar escolher Abraão e lhe prometer, ou antes também das 12 tribos de Jacó voltarem do Egito para vir para a terra prometida. Não estamos a falar da terra prometida, estamos a falar das origens do reino. Porque o reino, aqui fala Cunambanga, quer dizer, o reino antigo, antigamente que era deserto, mas já foi habitada e depois ficou deserta. Quando eles voltaram, só voltaram já num reino que já existiu há muito tempo, mas depois ficou inabitável. Hoje estamos a falar do quê? Hoje esses povos como Gabão, Nigéria, Quênia, Moçambique, Zimbábue, depois da evolução que se tornou agora o Reino do Congo, já na sua expansão total, com quanto tempo, isso é resultado de quê? Desses povos aqui. Estamos falando como que começou. Começou assim, os Ovimbundo eram sua maioria, eles que deram o começo do reino. Depois veio ali os Quimbundo, depois veio os Kikongo, também se juntaram com ele e formaram o Reino do Congo. E consoante o tempo que eles foram se envolvendo, quando se eles se uniram na altura, eram 10 mil pessoas. E depois de 7, 10 anos, eram quantas pessoas? Estamos falando agora, já eram milhões, já o país em si já não era suficiente. Então ali começou o quê? A expansão, começaram a se estender. Uns foram para o Gabão, outros foram para a Nigéria, outros foram para aqui, e foram, quer dizer, cada um foi procurar um sítio para criar a sua família e também fazer a sua aldeia. Eu me senti na Panzi, eu me senti que na família da irmã Otélia não vai dar certo. Tipo, tu a sentir que eles estão se sentindo que são mais grandes que eu. E eu já tenho minha família de 2, já tenho uma família de 10 filhos. Não, eu vou sair, vou emigrar, vou nos mais velhos. Eu também quero criar meu bairro. Quero criar também meu povo, tá vendo? E eles falam que a família é a base da sociedade, é o núcleo da sociedade, é o começo da sociedade. Ali
essa pessoa, o Panzo saía, ia para uma terra, encontrava uma terra distante dos outros, vou andar talvez um mês de andança, e vou encontrar num rio uma boa terra fértil, e vou sentar ali com a minha família, vou fazer minhas tendas, e aquilo vai ser, eu que comecei aquele bairro. É assim que depois os povos foram migrando, procurando melhores condições de vida, começaram a chegar como no Gabão, chegaram no Congo, chegaram na Zâmbia, chegaram não sei aonde, através já do desenvolvimento desse povo que começou pequeno. Estamos falando do povo o reino quando era pequeno, antes dele se tornar já assim tão extenso. Até porque o reino se tornou tão extenso depois, quando eles voltaram do Egito. Né? Estamos falando do reino onde até aqui. É por isso que eu disse que era necessário nós estudarmos até como é que Tata Nzambi lhe separou. Ali que falam da Torre de Babel, onde houve a separação das línguas. Até não falamos disso aqui, era necessário também estudarmos sobre isso, porque no princípio só tinha uma língua, mas depois eles separaram em línguas. Como é que explicou esse fenômeno? Todos tínhamos que estudar. Então, agora, eles aqui voltam a se unir, mesmo falando línguas diferentes. Se uniram, por quê? Porque todas as línguas eram parecidas com o Kikongo. Quem falava Kimbundo, falava Kyoko, falava aquela. Quem falava Kikongo, eles conseguiam se perceber, porque as línguas eram parecidas. As palavras tinham quase a mesma, tinham mesmo quase a mesma origem etimológica. É por aí. Tá? Mas depois vamos falar sobre a expansão do reino, quando eles voltaram lá da terra prometida, que também é outros 500. Yeah. Então, hoje ficamos por aqui. Amanhã é fim de semana. Domingo também, não sei se... Domingo também é dia de ficarmos com a família, fazemos outras coisas. Segunda-feira, vamos já atacar sobre a administração social do reino, como é que eram lá as famílias, a divisão territorial de cada um deles, como estavam divididos os povos, as tribos, né? E depois vamos pegar, na terça-feira, vamos fazer a conclusão final desse tema. E, na verdade, esse é um tema que podemos ficar aqui mesmo um mês a debater, um ano a debater, porque é muito extenso. É muito extenso esse tema. Agora, vamos lhe falando em todos os temas que nós vamos falar, mesmo quando o irmão vir falar sobre o casamento, vai ter que falar do casamento na sua origem, vai ter que vir buscar o casamento, como é que era celebrado no reino do Congo. Agora, tudo nós falamos de hoje em diante, tem a ver, todo o nosso sistema está ligado com o reino do Congo. Então, temos muito tempo para nós falar do reino. Vamos falar de muitas maneiras diferentes, mas vamos sempre falar do reino. Essa apenas é introdutória, é o começo. Tá, meus irmãos? Irmão André, não te ouvimos. Irmão Zola também, se alguma questão, contributo. Irmão André, faz favor. Não, irmãos, eu estou bem. Eu estou a escutar aqui. Eu não vou poder mostrar a imagem porque estou a fazer umas coisas extras, mas eu estou bem, estou a escutar, estou a acompanhar tudo. E tudo que o irmão Panzo está falando já foi entendido. A parte que a irmã Cristina perguntou, a irmã Cristina, eu já havia entendido no princípio. Mas ainda bem que o irmão Panzo havia reforçado. Assim fica melhor para todo mundo. Ok. Yeah. Eu estou por bem aqui, estou a entender tudo. Meus irmãos. Isso era bem interessante. Ok. Tá. Então, em suma, é isto aqui que nós temos para hoje. Nós já vimos, né, como Adão e Eva, quando saíram do jardim, também já vimos o reino, como é que eles começaram, já falamos sobre o deserto, já falamos da expulsão, hoje falamos da continuidade, falamos das estações, como é que eles calculavam o tempo, né? Os tempos, nesse caso não havia dias, não havia porque anos, eles só contavam também não havia meses, havia como chamamos? Havia apenas estações, né? Havia estações. Então, em suma, é isto. Amanhã estamos em casa e muito obrigado a todos. Do meu coração, amo-vos bastante, porque estamos a crescer juntos e graças a vocês estamos a ter temas como este, né? E que Tata Nzambi continua nos inspirando, porque essa inspiração veio da irmã Otélia, Tata Nzambi inspirou a irmã Otélia, que levantou esses grupos
essa linha de estudos, né, com esse tema aqui, nós estamos a abordar hoje. Eu também fui vítima, meus irmãos, e quase que não durmo, e atrás das investigações, porque a irmã Télia me condenou, né? É uma semana, estou condenado uma semana a estar convosco, vão ter que me suportar. Yeah. E terça-feira, irmão Panzo deixa de falar convosco como orador principal, vai ter outro irmão que vai começar quarta-feira, também vai levar uma semana, vamos ter que lhe suportar a sua chatice. Só resta agradecer, bom final de semana para todos, que está Tanzânia abençoe todas as famílias e que nós estamos juntos. Kembo, Yeah. Kembo. Obrigada, Kembo, irmão Luva Panzo. Mu. Eu Está na hora agradecia da que me Marta. mandasse... Sim, irmã Télia? Não, agradecia que mandasses o conteúdos, né, no grupo, porque eu realmente tenho muitas perguntas para fazer, mas vou guardar para segunda-feira, porque eu prefiro sempre, depois de nós estarmos aqui a entender melhor. Tu sabes que eu tenho uma dificuldade enorme de perceber as coisas. Então, vou ouvir o segundo vídeo, e aí depois esse terceiro, e na segunda-feira eu já vou ter questões, porque realmente tem uma coisa que está aqui a me complicar, e tem muita coisa mesmo que está a me complicar. Então, segunda-feira vou ficar preparada para fazer as minhas perguntas para eu poder perceber tudo. Tá bom. Ok. Segunda-feira vamos falar sobre a divisão administrativa. Então, terça-feira, acho que terça-feira vai ser só para recapitularmos e também esclarecer todas as dúvidas que for necessário. Terça-feira vamos trazer para todas as dúvidas. Segunda-feira vamos falar sobre a administração administrativa, vamos deixar uma hora para falar da divisão, que vai ser rápido. Depois, terça-feira, vamos deixar para as perguntas e respostas, para esclarecimento, para encerrarmos o tema. Obrigado, irmão Télia. Esse conteúdo, já vou disponibilizar para os irmãos, que terça-feira vamos entrar no outro conteúdo, não tem a ver com isso aqui, mas também estão todos interligados. Tá, meus irmãos? Vamos ficar bem. E o irmão Télia faz o plano para o próximo irmão, que vai falar sobre o casamento, depois tem o outro, de outra semana. Irmão Télia, essa missão é tua, minha irmã. Estamos juntos. Bom final de semana a todos. E Deus nos abençoe muito, 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 muito. Tá, muito Ingueta, obrigada a Ingueta. todos. Ingueta.